será que eu tenho uma promessa de Deus para minha vida? Eu já me fiz essa pergunta, acredito que muita gente também já tenha feito, já tenha se questionado, e caso você não tenha feito, pode ser que seja um assunto que te leve, que te desperte esse interesse. E hoje nós vamos abordar esse assunto aqui no canal. Bom, se você não me conhece, eu sou Amanda Leonardo, e aqui nesse canal a gente vai falar da palavra do Senhor. Sim, a gente vai propagar a palavra do Senhor aqui nesse canal. E principalmente assuntos que hoje em dia a gente se pergunta e se questiona, e com certeza lá na palavra a gente vai encontrar a resposta, porque a Bíblia ela é um manual de vida. Para a gente entender um pouquinho o contexto de promessas, a gente tem que entender um pouquinho sobre descendência. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, fala que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Segura essa informação. Que lá no versículo 29 vai falar que, já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão. Pronto, segura essa outra informação. Por quê? Você sabe então que ser descendente de Abraão são aqueles que têm fé e que têm a Cristo. Beleza, então, eu já entendi que se eu tenho fé e eu estou em Cristo, então eu faço parte dessa descendência. Mas o que seria então a relação entre promessas e descendência, né? A relação está lá no capítulo 3 ainda de Gálatas, no versículo 16, que diz que pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Aqui ele fala ao seu descendente, que seria o próprio Jesus Cristo, né? E seguindo o capítulo, no versículo 26, diz que, pois, por meio da fé em Cristo, todos vocês são filhos de Deus. Então, nós nos incluímos, a partir da fé em Jesus Cristo, nessa descendência. Então, essas promessas de Deus, ela é para Abraão e para a sua descendência. Bom, a partir de então, seria relevante, então, a gente passar a entender ou conhecer quais seriam essas promessas que Deus fez a Abraão. E aí a gente vai lá para Gênesis 12, onde diz que o Senhor tinha dito a Abraão: deixa a sua terra, a tua parentela, saia da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A primeira parte aqui que é interessante da gente observar é que primeiro Deus ele dá uma ordem, dá um comando para Abraão, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe darei. E depois vem, né, as promessas. Então, Abraão, nesse primeiro momento, ele primeiro obedece e confia em Deus. Sendo que Deus não dá nenhum detalhe, né, de como que vai ser, do que vai acontecer, de como seria esse percurso, de como seria essa terra. E é interessante a gente dar ênfase que Deus fala para Abraão que ele vai fazer dele, né, que ele tenha uma grande descendência, mas Abraão sai da sua terra e da casa do teu pai, da tua parentela, só ele e a sua esposa. E a gente tem que dar mais ênfase que a sua esposa era estéril. Então, ele realmente precisou obedecer e confiar. A partir de então, da sua obediência, Abraão, então, pode ter acesso às promessas de Deus. E uma das primeiras promessas ali que está citando no texto seria: far-te-ei uma grande nação. Sendo que, como eu disse anteriormente, só saiu ele e a sua esposa da terra, e a sua esposa ainda era estéril. E Deus cumpre essa promessa. Lá em Gênesis 21, vai falar sobre o nascimento de Isaac, que é o filho da promessa. Que é o filho, inclusive, que vai iniciar toda uma geração, né? Segunda promessa que Deus fala a Abraão, né? Abençoar-te-ei. E essa, gente, eu preciso ler para vocês, falar em Gênesis 13, 14. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até aonde a sua vista alcançar, em todas as direções, leste, oeste, norte, sul. Toda esta terra que você está vendo pertence a você e aos seus descendentes como propriedade. Para sempre eu dou a você. Eu darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vai e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Engrandecerei o teu nome. Gente, Abraão é conhecido como o pai da fé. Justamente por causa da sua obediência, confiança no Senhor, ele é conhecido, Deus engrandece o teu nome nos dias de hoje. Nós conhecemos ele como o pai da fé.
você será abençoado. Gente, eu gostaria de frisar aqui que essas promessas é para Abraão e para a sua descendência. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora eu finalizo lá em Gálatas, só que agora no capítulo 3, no versículo 9. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Essa é a palavra de Deus, essas são as promessas de Deus para Abraão e para sua descendência. Então, se você não sabia se tinha promessas do Senhor para sua vida, hoje você já sabe que tem e que você será abençoado, assim como Abraão foi. Então, Abraão ele foi um exemplo de fé, de obediência e de persistência na palavra do Senhor. Então, que nós possamos seguir esse mesmo ritmo de Abraão e tomar posse das nossas promessas. Fiquem com Deus.